Vamos pegar nesta folha de cálculo de exemplo e vamos começar aqui por verificar como é que se faz as opções de fixar painéis, de validação de dados, de inserir comentários e depois iremos construir alguns gráficos com base nestes dados. Vamos começar aqui pela opção de fixar painéis, que serve para, basicamente, por exemplo, ao fazermos esta operação, continuarmos com esta primeira linha fixa, que é a linha de cabeceira. Então, para isso, vamos aqui no menu Ver, fixar painéis, mas antes disso temos que ir aqui dizer que queremos fixar os painéis a partir da primeira linha. Portanto, neste caso, selecionamos a segunda linha, fixar painéis, esta primeira opção fixar painéis e reparem que ficou aqui uma linha contínua. Se eu agora andar com os dados para baixo, reparem que a primeira linha está sempre aqui fixa. Vamos aqui, por exemplo, inserir um comentário nesta célula C1 de género. Vamos aqui aos dados, vamos aqui ao rever, novo comentário, e aqui no comentário inserimos o que pretendermos. Por exemplo, neste caso, os dados que são possíveis de colocar aqui, que é F para feminino ou M para masculino. Portanto, são os dados que nós queremos colocar aqui como comentário. Clicamos com o cursor noutro campo qualquer, noutra célula qualquer e ficamos aqui com um comentário. Sempre que o cursor do rato passar por cima desta célula, ele mostra o comentário específico que aqui tem. Agora, a questão da validação dos dados. O que é isto da validação dos dados? Significa, por exemplo, que se eu aqui nesta coluna da turma quiser forçar a que só consiga inserir os dados, por exemplo, turma ABCDE, eu faço essa validação. E para isso vou aqui a este menu de dados, vou aqui mostrar uma coluna que tenho escondida, onde tenho já construído, portanto, uma mini tabela, onde tenho os valores que são possíveis e, portanto, seleciono primeiro as células que quero validar, vou aqui nos dados a esta opção de validação de dados, depois aqui na validação digo que é uma lista e na origem vou escolher o sítio onde tenho os dados a validar. Neste caso, esta coluna aqui, ABCD, em que ele põe aqui neste caso $P, $3, $P, $7. Ok? E a partir deste momento tenho, como podem ver, esta célula validada só para estas 5 hipóteses que tenho aqui nesta colunazinha. E passado estas opções, vamos ver, por exemplo, quando eu quero fazer uma impressão, por exemplo, a 75%, como é que eu faço isso? Venho aqui ao fecheiro, aqui no imprimir, configurar página, e aqui na configuração de página, aqui na percentagem do tamanho, eu ponho a percentagem que quero, e portanto neste caso 75%, ok, e reparem que a impressão vai sair na folha, à mesma, mas na percentagem que eu indicar, neste caso os 75%. Portanto, isto não é visível na folha de cálculo, só será visível na própria impressão. Passamos então à criação de gráficos, e neste caso eu quero um gráfico de colunas 3D referentes às classificações dos alunos nos 3 períodos. E, portanto, neste caso tenho aqui todos os alunos, tenho os 3 períodos e, por isso, quero fazer um gráfico, faço da seguinte forma. Tenho que estar no menu Inserir. Portanto, no menu Inserir eu tenho aqui acesso aos vários tipos de gráficos. Vou escolher os alunos, incluindo o cabeçalho onde diz nome. Depois pressiono a tecla de Ctrl para fixar células que não são contíguas e que neste caso correspondem aos 3 períodos dos alunos. Portanto, seleciono toda esta zona. Agora vou escolher o tipo de gráfico, portanto eu neste caso quero um gráfico de colunas 3D, portanto vou às colunas e vou às colunas 3D, escolho o tipo de gráfico pretendido, clico em cima e o gráfico é automaticamente feito. Portanto, reparem que ele fica em cima dos dados e num tamanho bastante pequeno. Eu posso movimentá-lo diretamente para outra folha de cálculo, aqui nesta opção Mover Gráfico, aqui no canto superior direito. Clico aqui, vou aqui em Nova Folha, ok, e ele cria-me um gráfico, portanto, noutra folha à qual chamou gráfico 1. Depois posso parametrizar aqui, colocando, por exemplo, um título do gráfico, que normalmente convém para designar o que é que o gráfico pretende, ou o que é que ele indica, e que neste caso são classificações dos alunos nos 3 períodos. Portanto, classificações dos alunos.
E assim temos o gráfico de colunas 3D feito. Vamos voltar aqui à tabela de dados. Neste caso, agora quero um gráfico de linhas com marcadores dos alunos da turma B e referentes aos 3 períodos. Ora bem, os alunos da turma B, reparem que estão aqui todos dispersos, não estão todos seguidos. E eu, para fazer um gráfico só dos alunos da turma B, portanto, convém ter os dados todos juntos. E para isso, vou selecionar aqui as colunas que contêm os dados. Vou aqui a dados, ordenar, e neste caso vou dizer aqui que quero ordenar por turma. Se eu quiser, por exemplo, ainda dentro da turma ordenar por nome, faço aqui adicionar nível e aqui digo que quero, portanto, por nome. Portanto, isto significa que eu vou ordenar todo este conjunto de dados primeiro por turma e dentro da turma por nome. Ok? E reparem que ele ordenou-me todo o conjunto de dados, turma e dentro da turma por nome. E agora, se eu quero então, portanto, neste caso, os alunos só da turma B, então eu tenho que selecionar quer o cabeçalho, quer os alunos da turma B, que serão estes, e agora, novamente, o cabeçalho, primeiro, segundo e terceiro período, e as classificações dos alunos. Portanto, neste caso, tenho os dados selecionados, reparem, cabeçalho, nome, primeiro, segundo e terceiro período, e os respectivos nomes de alunos e as respectivas classificações. E agora é só o gráfico pretendido, portanto, linhas com marcadores. Eu venho aqui ao menu Inserir, Gráficos de linhas, tenho aqui vários tipos de gráficos, por exemplo, linhas com marcadores aqui, e cá está o gráfico pretendido. Mais uma vez, seleciono o gráfico, mover, nova folha, ele cria-me aqui o nome sequencial que é gráfico 2, ok, e ele gera-me um novo gráfico, neste caso na folha 2. Mais uma vez eu posso escolher aqui um esquema que me permita, por exemplo, colocar um título do gráfico. Voltando aqui novamente aos dados, neste momento quero, por exemplo, fazer um gráfico circular destacado em 3D que represente, portanto, o peso em percentagem de cada género, feminino e masculino. Ora, para isso eu tenho que ter previamente o género contabilizado, eu já tenho aqui a tabela preparada, e portanto fiz aqui uma contagem, sexo feminino 8 conjuntos de dados, sexo masculino 15 ocorrências. Fazer o gráfico, basta então selecionar esta tabela, que contém os dados que eu quero que entrem no gráfico. Neste caso, se eu quero um gráfico circular destacado em 3D, portanto venho aqui a inserir, ao gráfico circular, tenho aqui gráficos em 2D, tenho aqui 3D, 3D destacado, ok. Mais uma vez, vou mover o gráfico para uma folha autónoma, à qual ele automaticamente chama gráfico 3, e aqui está a folha destacada. Acontece que eu aqui não tenho neste momento ainda os pesos, portanto, pesos correspondem a percentagens, mas venho aqui escolher um esquema de gráfico que me permita ter aqui o que é pedido, e neste caso, por exemplo, tenho aqui esta opção que me permite ver aqui em percentagem os pesos. Claro que isto está muito pequeno, eu venho aqui à base e aumento o tamanho, neste caso, do tamanho da letra. Poderei colocar com outra cor que achar mais conveniente e poderei, obviamente, aqui alterar o título do gráfico alterando o título do gráfico para dar uma melhor informação sobre o que é que estamos a tratar. Voltando aqui aos dados, eu vou neste momento fazer então, por exemplo, um gráfico de barras de cilindros agrupados, mas que representa a evolução da quantidade de classificações negativas e positivas nos 3 períodos. Ora, para isso, obviamente que não tenho aqui esses dados, teria que fazer uma tabela auxiliar, que tenho aqui previamente preparada, em que tenho por período a quantidade de negativas e a quantidade de positivas. Isto feito através das funções contar-se, portanto definindo qual é o sítio da contagem, portanto negativas valores de classificações inferiores a 10 e positivas classificações superiores ou iguais a 10. Tendo esta tabela construída, portanto é com base nesta tabela que eu vou fazer o gráfico, seleciono-a primeiro, vou novamente ao menu inserir e agora, dependendo do gráfico que eu quiser, portanto neste caso barras, cilindros agrupados na horizontal, tenho aqui barras, tenho aqui cilindros e, por exemplo, parando o cursor em cima deste gráfico, cilindros agrupados na horizontal, clico e o gráfico aparece feito. Mais uma vez, com o gráfico selecionado, mover o gráfico para uma nova folha, neste caso se chama gráfico 4, e cá está.
Dentro deste gráfico, mais uma vez, eu tenho aqui os vários esquemas de gráficos onde posso incluir variedíssimas opções, portanto, como veem, título do gráfico, quantidades, etc. Sendo que, por exemplo, se eu quiser acrescentar aqui os valores a que correspondem a cada uma destas barras, eu tenho aqui uma opção que se chama rótulos de dados, que estão aqui, e se eu quiser aplicar esses rótulos de dados, faço aqui mostrar e imediatamente me aparecem aqui os valores, que às vezes ficam aqui um pouco escondidos, e portanto eu tenho que os movimentar aqui para fora das barras, e reparem que isto significa que esta barra corresponde a 5, quantidade 5. Este valor, se for muito pequeno, eu posso aqui, portanto, parametrizá-lo, posso aumentar o tamanho, aumentar a cor, portanto posso defini-lo conforme muito bem entender. Voltando novamente aqui à minha folha de dados, passamos ao gráfico seguinte e eu neste momento quero um gráfico de dispersão do número de alunos por idade. Ora, mais uma vez, eu tenho aqui várias idades de alunos, eu tenho que constatar que os alunos neste caso variam entre os 16 e os 18 anos. Então eu tenho que fazer uma tabela auxiliar, que já tenho aqui preparada, e portanto tenho aqui numa coluna a idade e noutra coluna a quantidade. Portanto, mais uma vez fiz uma contagem se, neste caso, B2 a B24 fosse igual a 16 anos, aqui igual a 17 anos e aqui igual a 18 anos. Portanto, o primeiro passo na construção do gráfico é sempre selecionam o conjunto de dados que querem que apareça no gráfico, incluindo o cabeçalho, menu inserir. Neste caso, quero um gráfico de dispersão do número de alunos por idade, portanto vou aqui a dispersão e tenho aqui vários gráficos de dispersão e, portanto, é escolher aquele que entender mais apropriado. Neste caso, só com marcadores, fica o gráfico feito, que eu vou mover para uma folha autónoma, neste caso, gráfico 5, e aparece-me esta folha. Reparem que, neste caso, como estamos a falar só de quantidades, isto significa que temos 5 alunos com 16 anos, 13 alunos com 17 anos e, novamente, 5 alunos com 18 anos. Há aqui várias alterações que podemos fazer, por exemplo, aqui esta legenda que está em duplicado, eu seleciono e posso eliminar. E, por exemplo, aqui no eixo, eu tenho de 15,5, 16, 16,5, 17, eu posso alterar este eixo e, botão do rato do lado direito, formatar eixo, dizer aqui que a unidade principal é fixa e em vez de ser de 0,5 a 0,5, como posso entender que a idade é de ano a ano, coloco aqui como 1, fechar, e então já me aparecem as idades de 1 em 1, portanto 15, 16, 17, 18. Se eu quiser também por algum motivo tirar as linhas de grelha, será só selecioná-las e fazer delete e elas desaparecem. Obviamente neste caso aqui, portanto até interessa ter as linhas para conseguir perceber melhor os dados. Voltando aqui novamente à minha folha de dados, vamos para o nosso último gráfico, que eu pretendo fazer um gráfico em ANEL do número de alunos por turma e, portanto, mais uma vez, o número de alunos por turma, eu tenho que construir aqui uma tabela auxiliar onde tenho as várias turmas e faço uma contagem dos alunos da turma A, dos alunos da turma B, turma C, D, E e, portanto, tenho aqui o conjunto de dados que vão entrar para o meu gráfico. Depois de selecionar o conjunto de dados que vão entrar para o gráfico, menu inserir e neste caso agora vou aqui escolher qual é o gráfico. Se eu quero um gráfico em ANEL, tenho aqui nos outros gráficos vários tipos de gráficos dos quais está aqui em ANEL. Seleciono e automaticamente o gráfico em ANEL é construído. Com o gráfico selecionado, mover gráfico e vou isolá-lo aqui numa nova folha, à qual ele automaticamente está a chamar gráfico 6. Eu poderia alterar aqui o nome e colocar o nome que eu entendesse, mas neste caso vamos deixar ficar com gráfico 6. Clico em OK e automaticamente ele gera-me aqui gráfico 6. Claro que este gráfico não está completo porque me falta aqui a indicação de quais são as quantidades referentes a cada uma das turmas. E também este título não é expressivo em relação àquilo que significa, portanto eu teria que dizer que era número de alunos por turma, não é? Para conseguir perceber, do que é que este gráfico trata. Como é que eu vou colocar aqui valores neste gráfico? Temos aqui
nos esquemas de gráficos, várias opções, é só escolher aquela que entendemos mais indicada. Portanto, temos aqui variedíssimas opções, se quisermos em percentagens, se quisermos, portanto, aqui só com legendagem, aqui neste caso não tem nada, portanto é só aquela que entendermos mais conveniente. Se quisermos em percentagem deixamos por exemplo assim, ele aqui alterou-me novamente o título e portanto eu teria que voltar a pôr aqui peso do número de alunos por turma. E portanto neste momento teria o gráfico em anel feito, significando neste caso o peso de cada uma das turmas no número geral ou número total de alunos.